Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa playlist de conteúdos gratuitos aqui no YouTube. No Direção Concursos, nossa missão é democratizar o acesso à educação de qualidade, ajudando concurseiros de todo o Brasil a se prepararem para alcançar seus sonhos através da carreira pública. Nosso compromisso é oferecer conteúdos completos, acessíveis e que realmente façam a diferença na sua jornada de estudos. Nessa playlist, você encontrará uma seleção de vídeos essenciais para a sua preparação. Vamos abordar conteúdos fundamentais, com explicações didáticas, práticas, diretas, sempre com foco em otimizar seus estudos para o concurso que você deseja. Esse conteúdo foi preparado para garantir que você tenha as ferramentas necessárias para seguir firme rumo à sua aprovação. Estamos aqui para ajudar você em cada etapa desse caminho. Boa sorte e bons estudos! Pois bem, dando continuidade à nossa aula de Windows, eu agora quero falar com você sobre o explorador de arquivos, ferramenta essencial, do explorador de arquivos, não só porque a VUNESP gosta bastante, mas mesmo para o usuário do Windows no seu dia a dia, que mexe com arquivos. Tenho certeza que você está quase sempre diante dessa tela, movimentando arquivo, criando pasta, mexendo com arquivos recentes, etc. e tal. Explorador de arquivos, comando de atalho, Windows mais letra E, a VUNESP gosta de comando de atalho, Windows mais letra E você pipoca o explorador de arquivos, mas ele também se encontra disponível ali a partir do menu iniciar. No entanto, antes de simplesmente sair falando da ferramenta em si, eu preciso dar um passo atrás e preciso explicar algo que também cai em concurso e que explica um pouco como é a estrutura que você encontra no explorador de arquivos. Então, o Windows é um sistema operacional. Como bom sistema operacional, ele tem um sistema de arquivos, e o sistema de arquivos, falei até no início da aula, NTFS, FAT32. O sistema de arquivos é a forma que o sistema operacional ele organiza o disco rígido para poder guardar ali todos os arquivos que fazem o sistema operacional funcionar. E que estrutura é essa? É a famosa estrutura de árvore. É uma estrutura que a gente conhece de forma muito intuitiva no dia a dia e que agora a gente vai falar de uma forma talvez um pouco mais formal que o usual. Então vamos lá. Todo computador ele acaba precisando daquilo que a gente chama de unidade de armazenamento, memória secundária. Qual é a memória secundária? É uma memória não volátil, é uma memória que guarda as informações quando o computador está desligado. Então, em regra, todo computador ele tem um sistema operacional. Esse sistema operacional ele é instalado em uma unidade de armazenamento, um disco rígido, um disco SSD, que está ficando cada vez mais tradicional nos dias de hoje. E esse sistema operacional guarda as informações, esse disco ele guarda as informações com o computador desligado. E como essa estrutura de árvore? É uma estrutura na qual você tem ali uma unidade de armazenamento, muito comumente a C2 pontos, dentro de qualquer computador com Windows. E nesta unidade nós teremos uma estrutura de árvore baseada em diretórios e em arquivos. Correto? O que é um diretório? O que é um arquivo? Um arquivo é uma unidade em si mesma, a gente costuma dizer, Um documento, uma planilha, um arquivo de biblioteca do sistema operacional, um programa de computador. Um arquivo ele tem um fim em si mesmo. Ele precisa basicamente ser guardado em algum lugar. E o diretório? O diretório ele é um arquivo especial. Por quê? Porque ele é um organizador de outros arquivos. Então é muito comum no sistema operacional você ter vários diretórios e dentro desses diretórios, o que você encontra? Ou outros diretórios ou arquivos. Arquivo é um fim em si mesmo. O arquivo ele acaba. O diretório ele pode ter outro diretório, ele pode ter outro diretório, ele pode ter outro diretório, ele pode ter diretórios e arquivos dentro da sua mesma estrutura, até um ponto que é inevitável, tá?
se você for em todo o diretório dentro do seu computador e você for entrando e achando outras pastas, vai ter uma hora que você só vai encontrar arquivos no final, né? Então essa que é a famosa estrutura de árvores e diretórios, né? Sistema operacional, muito comum. Aqui, a linha de comando ninguém mais usa hoje, mas sempre que você navega no próprio explorador de arquivos, ele costuma te dizer em que ponto dentro da hierarquia você se encontra, né? Então, se por acaso entra numa pasta do Windows aqui chamada usuários, você pode entrar na pasta usuários. Essa pasta, né, vai ter ali um nome de usuário, por exemplo, né? E dentro dessa pasta você pode ter um arquivo, né? Documento.txt. Você pode ter outros arquivos. Victor.xls, né? Um arquivo do Excel. E nada impeça também que você tenha um outro diretório. Desktop. E que dentro desse diretório você tenha lá um texto, um arquivo de texto, .docx. Enfim, isso aqui que eu estou mostrando para você, a gente costuma chamar, dentro desse conceito de árvore, né, de caminho, né? Por quê? Porque todo arquivo, toda pasta, todo objeto dentro de um sistema de arquivos, ele tem um caminho, né? Esse arquivo aqui, qual é o caminho para este arquivo? Dentro do disco rígido, você entra dentro dessa pasta, você entra dentro dessa pasta, você chega até esse arquivo. Esse arquivo pode ser uma imagem. Isso aqui é um exemplo, né? .jpeg. Qual seria o caminho até essa imagem? Hipoteticamente, vamos chutar aqui. É um C2 pontos, barra, fotos, barra, eu não sei, você gosta de botar ano na foto, né? 2015, né? Barra, sei lá, barra, Ibirapuera, .jpeg, mudei o nome do arquivo, mudei o nome do arquivo. Agora, o arquivo era imagem, chamei de Ibirapuera, que seja. Então, assim, este aqui é o caminho para o arquivo ibirapuera.jpg. A VUNESP até gosta de um conceito que é um pouco bobo assim, mas que é o conceito de caminho relativo e absoluto, né? O que seria o caminho absoluto? O caminho absoluto é o caminho que parte da unidade raiz de armazenamento até chegar no arquivo. Isso aqui seria o caminho absoluto, né? O que seria o caminho relativo? O caminho relativo, ele é sempre a partir de algum momento, né? Então, qual é o caminho relativo para o arquivo ibirapuera.jpg se eu estou dentro da pasta fotos? O caminho relativo é 2015 ibirapuera.jpg. Qual é o caminho absoluto? Aquele que parte da raiz, né? Isso aqui é o caminho relativo a partir da pasta fotos. E este aqui é o caminho absoluto, porque o caminho absoluto parte sempre da unidade raiz de armazenamento. Vamos falar de restrição. Professor, nessa estrutura de árvore diretório do Windows, essa estrutura pode ser feita de forma infinita? Posso ter pasta, dentro de pasta, dentro de pasta, dentro de pasta, indefinidamente? O Windows impõe uma restrição para a gente. A restrição que ele impõe para a gente é essa aqui, ó. Existe um limite de 260 caracteres no caminho absoluto. Isto significa que, para qualquer arquivo dentro do sistema operacional Windows, a partir da unidade raiz, né, começar a contar caractere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, se eu chegar aqui nesse final, não pode passar de 260 caracteres. Se passar de 260 caracteres, o Windows, o sistema de arquivos, ele vai ter dificuldade
em conseguir encontrar. Não funciona, né? Ele dá pau. Se você tiver, ele não vai conseguir armazenar o arquivo. Então, professor, posso ter 5, 10 ou 20 pastas, né, no caminho. Tanto faz. O que importa é que na hora do nome completo, digamos assim, do caminho absoluto, você não pode exceder 260 caracteres. Tudo bem? Questãozinha. A estrutura de diretórios em árvore é utilizada em diversos sistemas operacionais. Uma das características dessa estrutura é: A. Cada usuário pode criar vários níveis de diretórios ou subdiretórios, né? Sendo que cada um pode conter arquivos e subdiretórios. Olha, tá me soando como correto, né? Porque é bem isso, né? O usuário pode criar vários diretórios. O que é isso? Professor, qual é a diferença de diretório para subdiretório? Teoricamente, acho uma bobagem, até inutilidade falar desse jeito. Mas, teoricamente, se está diretamente na unidade raiz, seria os diretórios, né? O diretório seria aquele que não está dentro de nenhum diretório. Então, ele já está direto na raiz, né? Então, tipo assim... Então, tipo assim... C2 pontos, Windows... Isso aqui é um diretório, né? O Windows é um diretório. Por quê? Porque está direto na raiz. Windows, lib. Essa pasta eu chamo de subdiretório. Por quê? Porque está dentro do diretório Windows, né? Mas na prática você chama tudo de diretório no cotidiano. Então, teve um botão entre aspas aqui. Você não precisa se estressar com isso. Eu nunca vi uma questão de prova que, errado porque era subdiretório, mas na verdade devia chamar de diretório, ou vice-versa. Eu nunca vi isso errado. Eu nunca vi isso, né? Então, aqui no ao vivo, perguntando se cada letra, se cada conta como um caractere, tá? O caminho absoluto, tudo que está no caminho é um caractere. É mesmo uma pasta que tem espaço no nome, o espaço também é um caractere. Né? Você não vê, mas ele também é um caractere. Então, tudo aqui conta como um caractere, tá? Mas fica tranquilo que não vai aparecer na sua prova nenhum caminho para você ficar contando caractere para você saber se tem mais de 260 ou não, né? Seria uma baita de uma sacanagem. Mas... saber que tem essa restrição de limite, né, que não é infinito, é algo que você tem que saber. Vamos lá. Isso aqui me parece correto, né? Porque cada diretório pode ter arquivo e pode ter subdiretório. Não tem problema aqui. Vamos ver as outras para confirmar. Cada usuário tem seu diretório exclusivo, no qual todos os seus arquivos são armazenados e não tem acesso e nem conhecimento de outros diretórios. Isso aqui já extrapola, tem a ver um pouco com conhecimento de Windows, né? Diretório pode chamar de pasta, sim, eu chamo de pasta também o tempo todo. Gente, no Windows existem pastas exclusivas dos usuários, né? Normalmente cada usuário tem uma pasta dentro de seus usuários, cada pasta tem uma pasta do usuário que é exclusiva para ele. Mas óbvio que o administrador do sistema tem acesso a todas as pastas. E existem pastas comuns a todos os usuários, normalmente lá em arquivos de programas, né? Que é a pasta onde ficam os programas do Windows. Então, dizer que cada usuário não tem acesso nem conhece outros diretórios é algo errado, porque todas as pastas que são comuns ao sistema, todos os usuários vão conhecer, né? Então isso aqui está errado. Mais uma, não permite que arquivos com o mesmo nome sejam criados, mesmo que estejam armazenados em diretórios diferentes, né? Essa restrição a gente vai bater também aqui ao longo da aula com vários exercícios, né? Mas essa também é uma restrição óbvia, tá? Você pode ter... Qual é a restrição que o Windows tem? Vou até aproveitar para tocar nisso logo, mesmo que já tenha outras questões. O Windows não permite que existam caminhos idênticos dentro, né, de uma estrutura, né, do seu sistema de arquivos. Você não pode ter dois caminhos iguais. O que é ter dois caminhos iguais? É você ter dentro, né, de um mesmo diretório ou subdiretório, dois arquivos com o mesmo nome e a mesma extensão. Exemplo, vamos pegar essa pasta lib. Eu tenho um arquivo chamado doc.txt, certo? Aí dentro dessa mesma pasta, eu vou botar um arquivo doc.xlsx. Isso aqui é um arquivo de texto. O nome do arquivo é doc. A extensão é txt. Aqui, o nome do arquivo é doc. A extensão é xlsx. Nomes iguais, extensões diferentes. Isso pode? Isso pode. Você pode testar no seu computador com Windows. Pega um arquivo do Word, coloca um nome, pega um arquivo do Excel, coloca o mesmo nome,
coloca na mesma pasta, não tem problema. Agora, se você tentar o mesmo nome, a mesma extensão na mesma pasta, dá ruim. Por quê? Porque aí os arquivos teriam caminhos idênticos. Vou aproveitar para dar mais um plus aqui também, né? Já que eu estou aqui na pegada do exercício. O Windows, ele não é case sensitive, né? Por que eu estou aqui? Professor, o que é case sensitive? Case sensitive é o seguinte, como o próprio nome diz, sensitividade é o case, é a sensitividade para diferenciar maiúsculas de minúsculas. Então, vamos pegar aqui, vamos supor que esses arquivos estão em maiúsculas. Vamos supor que eu tente salvar um arquivo agora nessa mesma pasta, doc.txt, com doc escrito em minúsculo. Isso funciona? Não. O Windows não deixa. Por quê? Porque ele não é case sensitive. Para o Windows, doc.txt em minúscula, doc.txt em maiúscula é a mesma coisa. É outra coisa que você também pode testar. Né? É tentar salvar um arquivo em minúscula ou em maiúscula com o mesmo nome. O Windows dá ruim. Para ele o caminho é idêntico. Por que eu estou dando essa volta aqui? Para a gente analisar essa questão na alternativa C. Não permite que arquivos com o mesmo nome sejam criados, mesmo que estejam armazenados em diretórios diferentes. Se eu tenho uma pasta C2 usuários doc.txt e no mesmo, né, computador eu tenho na pasta Windows Lib doc.txt, será que o Windows vai proibir isso? Não vai proibir, por quê? Porque são caminhos diferentes. Ah, professor, o arquivo tem o mesmo nome, é uma cópia, o arquivo é idêntico um ao outro. Não tem problema, porque você chega desses arquivos diferentes por caminhos diferentes. O que o Windows vai barrar? Mesmo nome, mesma pasta, mesma extensão, porque você teria dois caminhos idênticos. Então isso aqui está errado também. O Windows vai permitir arquivos com o mesmo nome em diretórios diferentes. Não tem problema, o Windows vai permitir. D. O caminho absoluto para um arquivo é quando ele é referenciado a partir do diretório corrente. A partir do diretório corrente é o que a gente chama de arquivo relativo. É o exemplo que eu dei lá do Fotos, né? A partir do Fotos, para chegar naquele arquivo, isso é o caminho relativo. Então isso está errado. E a alternativa E. Um arquivo é especificado por meio de um caminho relativo, que descreve todos os diretórios da pasta raiz até o diretório que o arquivo se encontra. Só que é caminho absoluto, né? A banca inverteu nas alternativas. Caminho absoluto e caminho relativo. Essa alternativa aqui também está incorreta. Tudo bem? Então, a nossa alternativa correta é realmente a A. Cada usuário pode ter vários níveis de diretório, subdiretório. Cada arquivo pode ter nomes e caminhos diferentes. Legal! Mas eu queria falar para você também sobre mais uma restrição. Tá? Que restrição, professor, você está falando? Eu estou falando dos famosos caracteres proibidos. O que são esses caracteres proibidos, professor? Falei do caminho, falei de 260 caracteres no limite, mas se você tentar salvar um arquivo com o nome teste interrogação asterisco ponto doc x, seu Windows não vai deixar você salvar esse arquivo com esse nome. E ele vai explicitamente te falar, você não pode salvar esse arquivo com esse nome, porque não pode ter no nome de arquivo nenhum desses caracteres aqui. Ele vai falar isso para você. E existem muitos memes, dá para desenhar bonequinho, dá para fazer o que quiser com esses caracteres. Eu gosto do tridente beijado dos dois lados. Essa pergunta, entre aspas, aqui que eu deixo para você. Né? Tridente beijado dos dois lados, para mim, é algo que funciona para eu gravar esses caracteres. O que são esses caracteres? Esses caracteres são os caracteres que não podem ser utilizados para nenhum nome de arquivo e nenhum nome de pasta no Windows. São eles, né? O tridente, né? ou a vassoura aqui que eu faço. Sempre tento fazer um tridente, mas sempre sai parecido com a vassoura. Mas enfim, tem as aspas aqui, tem as 3 barras, né? A barra em pé, a barra invertida e a barra tradicional. Tridente beijado, né? Na época que eu usava MSN, eu mandava beijo assim. Era 2 pontos e asterisco. Então esse é um beijinho de MSN. E dos dois lados, né? Sinal de maior e menor que, menor e maior que.
É uma pergunta entre aspas, então a interrogação também não pode. Que louco, professor! Quer dizer que eu posso salvar o nome de um arquivo como teste mais 23, 23 menos 2.docx? Entra aí no seu computador. Vai funcionar. Posso trocar? Eu posso botar uma exclamação no nome de um arquivo, professor? Pode. Não tá. Só não pode botar o que é proibido. Tá? E aí, segundo a própria Microsoft, a ideia de proibir esses caracteres é que você não confunda, basicamente, é que você não confunda esses elementos, você não confunda o próprio sistema operacional com caracteres de programação. Porque quem trabalha com programação sabe que é comum, né? Você usar asterisco, você usar a interrogação, né? Você usar barra, né? Para indentar código e tal. Então, a explicação oficial da Microsoft é que esses caracteres poderiam ser confundidos com caracteres de programação e você colocar isso no nome dos arquivos poderia dar problemas para o sistema operacional. Perfeito, né? Tem gente que gosta do baseado. Eu vou até ler aqui. Baseado. Barras, aspas, setas, interrogação, asteriscos e 2 pontos. Decorou o baseado? Tá valendo para você, né? Tem gente que desenha um bonequinho, assim, né? Como é que é? É o bonequinho. Eu lembro que é um bonequinho de sexualidade duvidosa. Só bota interrogação ali no lugar, no meio das pernas. É um negócio desse, assim, né? Como é que é? Só bota a interrogação no meio das pernas, aí bota assim a barra. Aí fazem isso, né? Deixa eu ver se eu acertei. É assim? É assim? Será que fica assim? Eu não lembro, eu vi isso na internet em algum lugar. Eu acho que fazem assim, né? É o bonequinho da sexualidade duvidosa. Eu acho que eu botei. Ainda faltou as aspas. Agora, onde é que bota as aspas aqui? Será que é o cabelo? Não sei, cara. Se isso funcionar para você, se funcionar, tá valendo, né? O que importa é você conseguir gravar os caracteres proibidos. Tudo bem? Então, eu vou encerrar aqui, porque eu acho que vocês já entenderam. E a gente já pode fazer uma questão, né? Olha essa questãozinha aí, ó. Em uma pasta em um computador com o Windows 10, existe apenas um arquivo chamado controle.xlsx. Um usuário está editando um documento no Microsoft Word 2016 e deseja salvá-lo com o nome de controle nessa mesma pasta. Considerando que todos os aplicativos estão em suas configurações originais e não há restrições de espaço ou de gravação no computador, né? Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do texto. O usuário ou vai conseguir ou não vai conseguir gravar o arquivo controle editado no Microsoft Word, porque o nome ou a extensão do novo arquivo é a mesma ou o mesmo ou diferente do arquivo já existente. Então vamos lá. Eu tenho um arquivo chamado controle.xlsx nessa pasta. E o usuário quer gravar um documento Word com o nome controle nessa mesma pasta. Gente, é tudo nas configurações originais. Então você já tem que saber que esse arquivo ele vai ser salvo como controle.docx. Né? Isso é coisa do Word, isso é Word docx. Isso é Excel XLSX. E aí, se eu quero salvar na mesma pasta, eu vou conseguir ou não vou conseguir salvar o arquivo? Gente, o nome é o mesmo, mas a extensão é diferente. A extensão é diferente. E se a extensão é diferente, eu consigo ou não consigo gravar o arquivo controle docx? Eu consigo, pô. Eu consigo. Eu só não posso ter 2 arquivos com o mesmo nome e a mesma extensão dentro da mesma pasta. Arquivos de programas diferentes, em regra, têm extensões diferentes. Se tem extensão diferente, você pode usar o mesmo nome. Né? Foi o que a gente tanto bateu aqui, né, nos últimos minutos. Mais uma questãozinha, para a gente consolidar bem esse assunto aí. Né? No Windows 10, em sua configuração padrão, os arquivos e pastas apresentam algumas características, como
pode ter nome de qualquer tamanho. Pode ter nome de qualquer tamanho? Não pode. Por quê? Porque se o nome exceder 260 caracteres, não pode. E dependendo do tamanho, se ele tiver num caminho, que o caminho mais o nome passa de 260 caracteres, também não pode. Então eu vou descartar isso aqui. B. Os arquivos marcados como favoritos, que só podem ser apagados mediante o fornecimento de senha. Arquivo favorito. Só pode apagar com senha, hein? Sei disso não. C. Os seus nomes não aceitam caracteres especiais, como interrogação e asterisco. E aí, esses nomes estão lá naquele bonequinho de voodoo que a gente fez? Tridente beijado dos dois lados aí eu consigo lembrar. Então acho que aqui tá certo, né? Não pode esses caracteres, né? Nem o asterisco, nem interrogação. Não pode permitir arquivo oculto, né? Aqui tá errado, né? O Windows tem arquivo oculto. O que mais? Ao contrário de outras versões do Windows, não mais possui extensão. Ô, louco, falou que o Windows chutou o balde e não tem mais extensão. Tô sabendo disso não. Se eu não tô sabendo disso não, não vai ser essa. Não vai ser essa que eu vou marcar. E nós vamos ficar com a alternativa C. Tudo bem? Alternativa C. Temos mais para falar sobre o Windows, mas isso eu falo no próximo vídeo. Parabéns, concurseiro, por chegar até aqui. Essa jornada que começamos juntos foi só o início da sua preparação. Ao longo dessa playlist, você terá acesso a conteúdos gratuitos e de altíssima qualidade, com o compromisso de te ajudar a dar os primeiros passos rumo à aprovação no seu concurso. Se você deseja se aprofundar ainda mais nos seus estudos e levar a sua preparação para o próximo nível, temos cursos completos que cobrem mais de 300 concursos públicos, todos eles organizados com os melhores professores do mercado. Na nossa plataforma do aluno, você terá acesso a materiais exclusivos, aulas aprofundadas, questões comentadas, revisões, resumos e todo o suporte de uma equipe de professores altamente capacitada. Estamos prontos para te guiar até a sua aprovação. Clica no link da descrição para conhecer todos os benefícios e recursos do nosso curso completo e continue essa jornada rumo à aprovação com direção. Vamos seguir firmes até você conquistar a vaga dos sonhos.